Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Como é bom quando chega o momento e a hora de estarmos juntos aqui na sua companhia, nos estúdios da rádio. Lembrando você que tudo o que fizer, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Amém, querido ouvinte? Então, hoje vamos falar de um assunto muito importante, extremamente relevante, principalmente porque não é um assunto muito discutido nas empresas, mas tem chamado a atenção de alguns órgãos públicos, até mundial, como a Organização Mundial da Saúde, e nós hoje vamos abordar esse assunto. O desejo do nosso coração é que você possa se despertar para o tema. Ficou curioso? Então vamos lá. Vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Saúde mental no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui duas especialistas, mulheres que são estudiosas do assunto, mulheres que têm vivência no assunto e que têm muito para contribuir para nós. Então, fica ligada aqui com a gente. Eu tenho aqui do meu lado a doutora Thelma Pereira. A doutora Thelma, ela é graduada em psicologia, depois ela fez um MBA em neurociência, inclusive foi minha colega. Ela é especialista em gestão de pessoas, ela é professora, ela é uma coach e também é minha querida convidada. Doutora Thelma Pereira, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Sidmar, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui no seu programa, recebendo os nossos convidados, falando de um assunto tão importante para o nosso público. E é também aqui do meu lado, brilhante, a minha querida doutora Karina Moraes. Ela é graduada em psicologia, em gestão de recursos humanos e também uma pesquisadora. A Karina está envolvida num projeto belíssimo, que é assessorado, na verdade, é dirigido pela Universidade Federal de São Paulo. E o projeto em que ela está estudando, pesquisando em campo e fazendo as devidas anotações de uma pesquisa, é para trabalhar transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia. Muito bacana, hein? Karina, doutora Karina, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Sidmar, pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui nesse programa maravilhoso que contribui com tanto conteúdo relevante, que traz informação gratuita para a população. E me sinto realmente honrada com esse convite, principalmente nesse tempo oportuno que estamos, que é o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da saúde mental. Então, iniciamos o ano aí com esse movimento para essa conscientização acerca da saúde mental. Então, estar aqui para falar sobre isso nesse programa com vocês, eu só tenho a agradecer. Bacana, querida, muito bom. Então, querido ouvinte, outra informação. Estamos no mês do Janeiro Branco, da saúde mental. Muito bom. E elas vão explicar para nós a diferença entre saúde mental e saúde mental no ambiente de trabalho, né? E também falar sobre a saúde emocional. Gente, só a nível de formação. Infelizmente, o tema do programa de hoje, que é saúde mental no ambiente de trabalho, não está no topo dos mais debatidos entre as empresas. Porque hoje a saúde mental, ela vem seguida de um tabu, de um preconceito. As pessoas não falam sobre o assunto e, com isso, as informações corretas, devidas, acabam sendo camufladas ou evitadas. Então, por isso que o programa de hoje, ele se propôs a falar sobre esse assunto, porque existe um tabu muito grande, doutoras, envolvendo esse assunto. E a título de informação, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, fez uma pesquisa, um levantamento que diz que 1 bilhão de pessoas convivem com o diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. E após a pandemia, esse número mais do que dobrou. Então, chega-se à conclusão que boa parte dos problemas de desligamento, absenteísmo, ausência do trabalho, turnover e tudo mais, vem originado por essa questão da saúde mental. Para entender como é que é isso, como é que isso funciona, deixa eu fazer uma pergunta aqui para as minhas queridas doutoras. Define para nós, explica para nós, uma linguagem bem simples, O que é saúde mental no ambiente de trabalho?
Primeiramente, é importante entender que sem saúde mental não existe saúde. Então, não dá para desassociar uma coisa da outra. Somos seres integrais e precisamos considerar a saúde mental como parte da nossa saúde. Saúde mental e emocional é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, manejar o estresse do dia a dia, ser produtivo e tem alguns lugares que está escrito até frutífero. Essa palavra me chamou muita atenção, porque fomos criados para sermos frutíferos, né? Como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. E contribuir com a comunidade. Esse é o conceito da OMS para a saúde mental. Entendi. Quer completar, doutora Thelma? Sim, complementando a fala aqui da doutora Karina, é o seguinte, saúde mental, ela é a base, como foi dito aqui, e ela está relacionada às questões neurológicas e cerebrais. E a saúde emocional, ela se relaciona às reações químicas, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? E para que isso vá bem, nós precisamos de ter uma base consolidada e saudável, que é a nossa saúde mental. Então, a saúde mental é na parte neurológica. Sim. E a saúde emocional na parte comportamental, como eu lido com as minhas emoções, com os sentimentos? Exatamente. Mais ou menos isso? Sim, então vem aquela explosão de sentimentos, de reações químicas, né, provocadas, causadas pelo nosso sistema nervoso central. E então vem a questão dos sentimentos, pensamentos e emoções, sensações. Entendi. Muito bom, interessante. E outra pergunta aqui que eu quero deixar para vocês, quem sentir mais à vontade para responder, quais são os impactos das doenças mentais no trabalho? Na verdade, eu quero ouvir a opinião das duas. Quais são os impactos, né? E aí, quando fala esse impacto negativamente da saúde mental no ambiente de trabalho? A saúde mental, ela é ela é a segunda maior causa de afastamentos no ambiente de trabalho. Então, se você não... É mesmo? Mais do que acidente de trabalho? Tudo. Primeira causa, né? São os acidentes de trabalho? São enfermidades físicas. E a segunda causa é a saúde mental. Então, assim, ela tem um impacto tanto na produtividade do funcionário quanto nos resultados da empresa. Então, é algo que não pode ser negligenciado se você quer ter uma empresa saudável. Você precisa de pessoas saudáveis. Um funcionário satisfeito, ele vai ter uma produtividade até, de acordo com as pesquisas, até 31% maior do que alguém que não está bem. Mas então, continua no trabalho. Continua ali no trabalho. E aí, ele poderia te oferecer mais, ele tem o potencial de produzir mais, mas como ele não está bem, ele fica limitado. E todos nós, né, ao negligenciarmos a saúde, vida está sendo roubada de nós. Porque você tem um potencial, existe um projeto a seu respeito, que você pode produzir, oferecer, contribuir. E enquanto você não está saudável, você tem limitações. Você não é a mesma esposa, você não é o mesmo chefe, você não é o mesmo pai ou a mesma mãe que você seria se você estivesse saudável. Entendi. Doutora Thelma, como é que eu posso começar a enxergar os sintomas de um diagnóstico de problema de saúde mental? Porque são vários sintomas, né? Sim, que levam a esse diagnóstico. Quais seriam os sintomas? Quais os nomes mais comuns? Depressão, estresse, o que mais? Então, a partir do momento que nós começamos a perceber o colaborador com um comportamento diferenciado do que ele adota no dia a dia, a gente já pode começar a ligar a nossa anteninha ali de alerta. Por exemplo, a pessoa que começa a ir para o isolamento social, ela não começa a se interagir mais com os colegas de trabalho, ela começa a se tornar improdutiva, bate uma tristeza frequente, ausências por motivos assim inexplicáveis, improdutividade, afastamento, começa a se
sentir desprazer pelas coisas prazerosas ali no ambiente de trabalho. Eu acho interessante que, às vezes, o colega de trabalho, me corrija se eu estiver errada, tá, gente? Vou palpitando aqui, mas as doutoras aqui são vocês. O colega de trabalho, às vezes, ele passa mais tempo com aquele outro colega do que o familiar. E, às vezes, o colega de trabalho começa a perceber alterações naquele comportamento, antes mesmo que a própria família. Procede, gente, isso? Procede, faz todo sentido. Sim, procede. Inclusive, principalmente quando ele trabalha na mesma equipe. Uhum. Então, ele já começa a perceber que o colega já está adotando um comportamento diferenciado ali no dia a dia. Uhum. Já começa a mostrar com a nossa comunicação não verbal, né? O corpo falando. E eu vejo que muitas vezes, por causa do preconceito, as pessoas começam a julgar que é o temperamento dele, é porque ele é assim mesmo, porque você falou da pessoa isolada, mais caladinha, mas tem também como sintomas da doença mental a irritabilidade. Sim. Agressividade, a intolerância. Alguns pontos assim fisiológicos, né, que podem e devem ser observados, são alterações no sono, alterações no apetite, no humor. Alterações no humor. Então, por exemplo, a privação de sono, ela gera irritabilidade. Então, às vezes, como é colega de trabalho, ele não sabe se aquele colega está sem dormir, mas a irritabilidade aumentada já percebeu. É um alerta de que algo ali está diferente. E é interessante que nessa hora não há muita compreensão. Às vezes há uma certa agressão porque o colega me foi ríspido no falar. Sim. E aí eu começo a entender que ele é um cara grosso. E talvez é alguém que está começando a dar sintomas de doença. Sim, de adoecimento emocional. Uhum. Eu gostaria só de fazer abrir um parênteses aqui, Sidmar. Sim, por favor. Por exemplo, algumas profissões requer que alguns profissionais eles se desdobram na sua jornada de trabalho. Por exemplo, profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham na área da segurança, vigilância. Isso. Então, às vezes, eles têm... Tem os professores também. professores também, que o nível de estresse é muito alto. Então, às vezes, esses profissionais, eles têm até 2 empregos. Então, eles cumprem ali uma jornada de 12 horas de trabalho numa empresa e no dia seguinte, ao invés de folgar, ele vai trabalhar mais 12 horas no outro trabalho. E daí ele já chega cansado, com insônia, fadigado, não irritado, não dormiu bem, que é o que a doutora Karine acabou de dizer, que a privação de sono, ela traz essas consequências, né, da intolerância, o nervosismo. Então, mas um alerta, né, para a comunidade. Nós vamos falar daqui a pouquinho como combater, mas eu vejo também que os profissionais da área comercial também têm muita pressão, né? Porque quem está me ouvindo fala, gente, mas pressão faz parte do trabalho. É verdade, Karina? Faz parte do trabalho, mas eu tenho que adoecer? É isso que eu queria. Nós não negamos a necessidade de atingir metas, de gerar resultado, de atingir as suas metas, né, de fazer com que a empresa realmente dê lucro. A empresa é para dar lucro. E para me ter lucro, eu preciso da equipe, das pessoas. Mas fica a pergunta, eu preciso adoecer? Não. E é por isso que é tão importante ter esse compromisso com a saúde mental, para que a pessoa ela seja capaz, a equipe e o próprio gestor, ele seja capaz de manejar esse estresse que é inerente a muitas profissões, né? Existem grupos ocupacionais de maior risco de adoecimento, como ela citou, os trabalhadores da saúde, os policiais militares. Então, assim, são rotinas que trazem uma exaustão, que trazem um estilo de vida diferente, que possivelmente, se a pessoa não tiver um compromisso com a saúde, apenas com a produtividade, ela, além de perder a produtividade, ela vai perder a saúde também. E às vezes a própria vida. Sim. Mas assim, essa é uma classe mais restrita. Vamos falar de um modo geral. A grande população não são formados na área da saúde, nem são policiais. A grande população são profissionais como eu e você. Né? Pessoas que estão trabalhando na loja, que estão lá na 44, que estão na produção, que estão trabalhando numa fábrica. Esse ambiente também tem desafios que precisam ser olhados, né? Precisam ser atentos. Não ficou muito claro para mim, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho mais dos sintomas. Porque são muito mais sintomas, né? Do que só esse. Porque o sintoma é o começo de tudo. Depois nós vamos falar de como combater, prevenir. Mas agora eu queria primeiro tratar o problema. Como diagnosticar, como enxergar isso. Né? E nós temos muitos ouvintes que são gestores. Ou são donos da sua própria empresa ou trabalham com uma equipe.
E o programa de hoje tem esse desafio de despertar esse profissional para ter um cuidado com principalmente janeiro branco. Pensar nisso. Será que tudo que está acontecendo com aquele meu profissional é só porque ele é um cara rebelde? Só porque ele é explosivo? Só porque ele é introvertido? Será que não existe? Não está acontecendo algo mais? Ele não é formado em psicologia como vocês, ele não é da área de saúde, mas ele tem que trabalhar, ele tem uma empresa, ele tem uma equipe, e aí? A doutora Thelma havia mencionado sobre mudanças, né? E eu acredito que cada pessoa, ela dá sinais de si, né? A partir do padrão de funcionamento normal dela, daquilo que já havia sido conhecido. Então, de repente, uma pessoa começa com uma fala acelerada, começa a falar muito mais do que o normal dela. Entendi. Ela começa a ficar extremamente agitada, ou ao contrário, ela começa a ficar muito mais quieta do que ela costumava ser, ou ela começa a ficar muito mais irritadiça do que costumava ser. Então, essas alterações no padrão de cada um é que devem chamar a atenção. E, assim, existem algumas coisas que o ambiente de trabalho, ele deve estar preparado para acolher. Por exemplo, alguém que tem uma crise ou de pânico ou de ansiedade no ambiente de trabalho. O que a maioria das pessoas fazem? Calma, vai passar. Essa palavra calma é a mesma coisa de jogar um álcool no fogo. Então, você vai piorar a situação daquela pessoa. Né? Então, se você está diante de um colega que está numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico, acolha. Mantenha a sua calma, que a sua calma pode ser usada para passar segurança para essa pessoa, de modo que, ao saber que tem alguém perto dela que está calmo, ela possa se sentir mais segura e evite todo tipo de justificativa racional, porque ela não gostaria de estar vivendo aquilo, só que o cérebro dela, de certa forma, está traindo ela e ela perdeu esse controle. Então, acolha, eu estou aqui, como que eu posso te ajudar? Muitas vezes a pessoa já tem outras vivências e ela vai te instruir como que você pode ajudar ela de uma própria forma... vai dando sinais de qual é o caminho a seguir. De uma forma mais adequada. Doutora Thelma, também eu percebo, só te interrompendo um pouquinho, Karina, que existe muito preconceito nessa hora. As pessoas às vezes acham que não, gente, aquilo ali é charme. Pelo amor de Deus, já se viu isso? Atenção, frescura, né? Frescura. Quer chamar atenção? Já se viu isso, gente? Pelo amor de Deus, na minha época, como eu tenho ouvido isso? Na minha época não tinha isso. Pois não tinha, tudo bem, feliz para você, mas agora tem. O que você me fala disso? Foi muito boa a sua colocação, viu, doutora Karina? Parabéns. Mas fala para mim, como é que fica para essa pessoa que tem esse pensamento que é frescura? Tipo, na minha época não tinha isso. Né? Dava uma enxada, ia lá capinar, sarava tudo. Que passa, né? Gente... Sim, vamos lá então. Infelizmente, o preconceito ainda existe com relação à saúde mental. E uma das formas da gente poder combater o preconceito é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos disseminando a informação, nós estamos dialogando de uma forma clara, leve, tranquila, simples, para que todos possam entender. E a questão do preconceito quando se fala de saúde mental, vem logo junto a psiquiatria e o psicólogo. E, infelizmente, o que a pessoa quer mostrar para o outro? Quem está sofrendo aquele dano emocional ali. Vão me chamar de louco, a empresa vai me demitir, a empresa não vai aceitar. Se eu procurar um médico e chegar com um atestado médico de um dia com CID e tal, vão me afastar, vou perder meu emprego, eu tenho que criar minha família. O que é CID? Né? Muita CID, gente não sabe o que é CID. Vamos lá, o CID é o Código Internacional de Doença. Né? Então, se chegar lá com uma doença de um problema psicológico, vão ficar. E aí, esse atestado vai parar no Recursos Humanos ou no RH, então o colaborador fala, não, de forma alguma eu vou ao psiquiatra. Muitas pessoas procuram uma especialidade que não é específica justamente por conta do preconceito. Exatamente. E falando nisso, gente, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo e logo após o intervalo nós vamos falar sobre como prevenir as doenças mentais no trabalho. Quero ouvir de vocês passo a passo, desde o mais elementar até o mais sofisticado, podemos assim dizer. Bom? Então, querido ouvinte, não sai daí. Já voltamos com essa dica preciosa. Como prevenir a saúde mental no ambiente de trabalho.
Querido ouvinte, estamos de volta com o tema saúde mental no ambiente de trabalho. E eu tenho aqui comigo, para você que ligou o rádio agora, a doutora Karina Moraes. Ela é uma psicóloga, uma estudiosa, uma pesquisadora que está desenvolvendo um trabalho belíssimo junto com a Universidade Federal de São Paulo, na área voltada para transtorno afetivo e esquizofrenia. Também tem aqui a doutora Thelma, que é psicóloga, professora, coach, né? Ela também fez formada em neurociência, é uma mulher muito preparada. E nós falamos aqui dos conceitos que é saúde mental em ambiente de trabalho. Falamos da diferença de saúde mental e saúde emocional. Falamos do diagnóstico de uma saúde mental, quais são os sintomas que, se você ligou agora, vai lá no canal do YouTube e assista, viu? Vale a pena. Quais são os sintomas que indicam que aquele profissional está desencadeando um processo doente na mente, né? E agora, para finalizar nosso segundo bloco, eu quero ouvir das doutoras aqui o principal: como prevenir, né? O que eu devo fazer? Prevenir. Mais do que tratar é a prevenção. O que eu devo fazer? Lembrando vocês que o nosso público, nós temos grandes empresários que nos ouvem e tem aquele empresário que é pequeno, que tem um grupo pequeno de colaboradores. É para todos. Vamos falar de uma maneira para quem tem uma verba maior e aquele que pode fazer muito com pouco. O primeiro passo é a conscientização. Né? O que quer dizer isso? O conhecimento, ele liberta. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem os sintomas, mas ela acha que aquilo é dela. Ela não atribui aquilo a uma disfunção que está acontecendo no cérebro dela. Quando alguém quebra o joelho, aquela pessoa não questiona. Ela vai para o médico, faz uma cirurgia. E vai no especialista, se necessário, tá? Sim. Ela não vai na farmácia e pede um remédio. Ela vai num ortopedista para tratar aquilo que está acontecendo, de modo que ela volte, né, ao seu estágio inicial. E na saúde mental, como existe muito tabu, como existem muitos rótulos, como existem muitos mitos acerca disso. Muitos medos. No meio cristão, muitas pessoas têm conflito de que se tratar aquela doença ou aquele sintoma, a fé dela está diminuída. Então, assim, a gente vê pessoas que têm medo de um diagnóstico, que têm medo de um tratamento e que estão perdendo vida e que estão perdendo quem elas poderiam ser, coisas que elas poderiam fazer. Então, os gestores, primeiro, eles precisam ter esse compromisso com a saúde. Compromisso em serem pessoas saudáveis, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se você é um gestor que também tem sintomas e está em um processo de adoecimento, porque ter uma empresa, empreender, envolve muitos riscos, envolve muita pressão, preocupação, instabilidade. E talvez é o primeiro candidato a ficar doente. Exatamente. Então, assim, e provavelmente você precisa cuidar de uma equipe e às vezes não tem esse cuidado consigo. Então, o primeiro passo é essa conscientização e o compromisso em ser saudável e em promover a saúde na sua empresa. Porque quando a gente fala de saúde, a gente não deve associar com os transtornos e com a doença. A gente deve associar a um estilo de vida mais saudável, a cuidados mais saudáveis. Existe sim uma vulnerabilidade genética, mas genética não é destino. Se você cuida do seu ambiente, se você cuida do seu contexto, então isso favorece a saúde. O seu papel como gestor é favorecer a saúde da sua empresa, né, a saúde financeira da sua empresa, que faz parte dela a saúde emocional dos seus colaboradores. Perfeito. Doutora Thelma, então, a conscientização começa na visão do gestor. Conscientização da própria saúde dele e da necessidade de cuidar. Mas se ele não tem condição de contratar um RH, montar um departamento de RH, a empresa dele ainda não chegou nesse patamar de se estruturar para esse jeito. Como é que ele pode trabalhar essa conscientização que a doutora Karina muito bem explorou? Vamos lá, então. A base é a conscientização por parte de todos, principalmente pelo presidente da organização ou pelo diretor-presidente e pela liderança também. Nós temos que ter uma liderança engajada, uma liderança que preocupa, uma liderança humanizada, que está preocupada não só com os resultados da equipe, mas também com a saúde emocional e mental do colaborador.
Às vezes, as empresas se preocupam assim, eu terei que fazer um investimento altíssimo, eu não tenho verba, eu não tenho recurso, eu não tenho condição de fazer nenhuma ação. Meu faturamento não me permite. Meu faturamento não me permite, eu tenho que enxugar a folha de pagamento, etc. Mas, se a gente for analisar mesmo, ao pé da letra, nós temos sim condições de fazer muito com pouco. Exemplo de ações que nós podemos fazer de uma forma efetiva. Nós podemos fazer palestras, nós podemos criar comissões internas de colaboradores para fazer uma roda de conversa sobre o assunto. Nós podemos promover uma vez por mês, por exemplo, um encontro integrativo e comemorar os aniversariantes do mês. Nós podemos incentivar os colaboradores a praticar atividades físicas. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não. Às vezes, no próprio bairro tem uma praça com equipamentos de atividade física. Uma volta que a gente dá no parque com o cachorro já é atividade física. Incentivar a leitura, bons hábitos, incentivar... Então, assim, como que eu, como gestor, posso trabalhar isso com a minha equipe? Você está falando tudo isso é muito lindo, mas na prática, como que eu posso fazer com que essa minha equipe se desperte para isso? Sim, a nossa base é a conscientização, né? Eu acho que a conscientização entra muito aí o exemplo também, sim, né? A conscientização, o exemplo e as pequenas ações. Por exemplo, quando eu falo de saúde física, indiretamente eu também estou atingindo a minha saúde emocional, a minha saúde mental. Porque se meu corpo trabalha, se meu corpo movimenta, ele vai liberar endorfina. Uma curiosidade, doutora, o que aparece primeiro? O emocional para depois ir para o mental? Ou é o contrário? Então, segundo a neurociência, diz que primeiramente vem a emoção e depois o cérebro entra na racionalidade. Entendi. Então primeiro eu me adoeço emocionalmente e aquilo não é tratado, não é olhado, vai evoluindo para um quadro mais neurológico, podemos assim dizer. Sim, pode dizer desta forma. E daí então vem a racionalidade. Por quê? Porque eu começo a ter prejuízo, eu começo a ter danos, eu começo a sofrer e ninguém quer sofrer. Quando a gente corre atrás disso, né, o prejuízo já está grande. Sofrer, eu acho que faz parte do viver, né? Esse desafio da pressão do trabalho não tem como ficar sem. O nosso desafio aqui, ainda mais a nível de gestor e pessoas que trabalham com pessoas, é trazer um amadurecimento para que eu possa passar por aquela tempestade, passar por aquele nível de estresse, sem gerar um dano físico. Porque não tem como, todo trabalho vai ter pressão. Mesmo vocês lidando aí, que não são da área da saúde diretamente, são policiais, nós também temos pressão, nós temos meta para bater, né? A gente tem trabalho para atingir. Enfim, como que eu posso passar por isso sem atingir a minha mente, o meu emocional, a minha saúde? Porque no trabalho tem pressão. E aí, gente? Eu acho que se isso é uma utopia ou é possível? Se o colaborador ele tem a segurança de que a saúde dele é uma prioridade, se isso é incentivado naquele ambiente, né? Como a doutora Thelma havia mencionado, muitas pessoas têm medo de assumir algum sintoma, algum sofrimento que ela está vivenciando, que é algo que pode ser facilmente resolvido e que se ela demora a procurar um tratamento, os sintomas se agravam. Aquilo ali pode modificar a bioquímica do cérebro de forma a trazer ainda mais prejuízo. Então, quanto antes isso for tratado melhor, o problema não é o transtorno em si. O problema é o transtorno não tratado. Então, quanto mais informações a esse respeito e incentivo a esse cuidado o gestor puder oferecer, pesquisas de clima organizacional, porque o clima organizacional, ele também traz muito impacto, né, nessa rotina de trabalho. Não só o tipo quando do ele trabalho. É feito espontaneamente, né, que não está induzindo ninguém a falar o que a empresa quer ouvir, mas permite essa liberdade de expor o que pensa, o que sente, como enxerga a sua empresa, os seus pares, os seus gestores. Acho que isso é muito bem-vindo, muito saudável. Sim. E hoje também nós temos algo que é muito falado, que é o burnout, né? Que é essa exaustão, que é diferente do cansaço, porque o cansaço, após um tempo de descanso, você recobra as forças e fica zerado. O burnout não, você descansa, mas não descansa. Então... Passa a noite e acorda cansado. Aquele estresse, aquele excesso. Então, isso também deve ser... Isso deve ser olhado, Deve ser né? olhado, deve ser cuidado. Bacana, bacana. Doutora Thelma? Sim, o que a doutora Karen disse
Interessante quando nós analisamos assim o todo dentro de uma organização, principalmente para quem está trabalhando diretamente ou no departamento pessoal, ou na gestão de pessoas, ou no recursos humanos, as demandas que vão chegando no departamento, né, de alguns indicadores ali de adoecimento emocional, de adoecimento mental. E como você bem colocou, essa questão da síndrome do estresse, né, em decorrência do trabalho e em decorrência também do ambiente de trabalho. Não só da função em si, né, do cargo, mas também de todo o clima que envolve ali dentro daquele ambiente. Bacana. Gente, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Infelizmente, passou muito rápido, né? Realmente. Vocês são maravilhosas, foi uma contribuição, eu aprendi muito aqui hoje. Mas eu gostaria de deixar o espaço para duas coisas. Primeiro, que vocês falassem, dessem uma palavra para esse gestor, seja ele o dono da empresa, ou seja ele o gerente, um coordenador, alguém que trabalha, que tenha uma voz ativa dentro da empresa, sobre esse assunto, Janeiro Branco. E depois colocar-se os seus contatos. Como é que a gente faz para encontrar vocês? Por favor, doutora Karina. A minha palavra é que eu gostaria de deixar para esses gestores que estão nos ouvindo aqui no programa, tenha o compromisso, né? O compromisso com a saúde. O Janeiro Branco é esse movimento de conscientização acerca da saúde mental. Então, entre nessa onda, providencie uma palestra para você saber mais sobre isso, para que os seus colaboradores saibam mais sobre isso e que isso não seja algo ameaçador a ninguém. Pelo contrário, que haja um incentivo à saúde, porque isso é benéfico para a saúde da empresa também. E em relação ao contato, para me encontrar, eu tenho um Instagram que chama @doceterapia_com_Karina. Meu nome é Karina com C. Então, você pode me encontrar pelo Instagram. Doce Terapia. Como ela é doce. E eu gostaria de fazer um convite aos ouvintes, para quem quer contribuir com a ciência. Nós estamos com o projeto Pumas, que é um projeto muito interessante, um estudo genético, como a Sidmar já havia mencionado. E aqui em Goiânia, ele acontece lá na Pax Clínica, e nós colhemos os dados de 2 grupos de pessoas. Pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia ou de transtorno afetivo bipolar, e pessoas que não tenham nenhum diagnóstico, nem nunca fizeram nenhum tratamento psiquiátrico e que farão parte do grupo de controle, porque nessa pesquisa a gente tem grupo de casos clínicos e grupo de controle. E esse grupo de controle para nós é muito importante. Então, se você quiser contribuir com a ciência, acesse também pelo Instagram, @pumas.brasil, que lá você vai ter várias informações acerca dessa pesquisa. Bacana, muito obrigada. Bacana, Karina, muito obrigada. Muito eu sempre costumo dizer para os nossos convidados que eu não tenho como retribuir, mas o Deus que eu sirvo vai retribuir abundantemente na vida de vocês. Amém. Amém. Doutora Thelma? Então, eu estou muito feliz e eu quero deixar um recadinho aqui com muito amor e com muita leveza para os nossos líderes das organizações, as nossas chefias, para que esses líderes sejam exemplos para os seus liderados, porque a liderança, ela é o porta-voz, né, dos liderados, para chegar ao presidente da organização. Então, que vocês incentivem os seus liderados a buscar apoio na saúde emocional, conhecimento, diálogo, né, e que leve o assunto assim de uma forma séria, efetiva, mas também com leveza, para não assustar, né, as pessoas. É isso, praticar com os exemplos. Seus contatos, as redes sociais? Meu Instagram, Thelma__psique. Psique, muito bem, querida, muito obrigada. Foi muito precioso as suas colocações. Eu estava pensando aqui, eu acho que nós vamos ter que fazer mais um outro programa antes de terminar esse mês, né? Porque ficou faltando muita coisa que poderíamos explorar mais, falar um pouquinho mais na prática, na vivência. Vamos pensar. Tá bom? Posso contar com vocês? Estamos prontas. Combinado. Falou no ar, hein? Tem que cumprir. Estamos prontas. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, nem com as doenças desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa alma, da sua mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E uma coisa eu te garanto, querido ouvinte, a vontade do Senhor é que você seja pleno,
emocionalmente, na sua saúde mental plena, no seu desempenho profissional, nas suas competências profissionais. O Senhor nos fez para sermos plenos, porque a plenitude glorifica o nome dEle. Amém, querido ouvinte? Deixo aqui o meu abraço e espero você no próximo Carreira de Sucesso comigo, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus.